Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 27 de abril do ano de 2017 e dando continuidade ao nosso mini curso sobre desobsessão, nós falaremos hoje sobre a manifestação de espíritos endurecidos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. E se você quiser receber a reflexão em seu WhatsApp particular, me manda um e-mail com seu número e DDD para leonardo@mediumdeumbanda.com. Eu vou te incluir numa lista de transmissão, não é um grupo, e sempre que eu soltar uma reflexão você vai receber. E se você gosta e acompanha as reflexões, eu sugiro que você faça isso, porque gradativamente eu vou postar menos nos grupos que eu já posto. Eu agora começarei uma nova fase de estudos, de aprendizagem e de trabalho no terreiro, e o tempo para permanecer nos grupos será cada vez menor. Então eu vou conservar apenas a lista de transmissão e o canal, ok? Então, está aí o recado. Bom, vamos lá. Manifestação de espíritos endurecidos. Eu chamo de espíritos endurecidos aqueles que se mostram fechados à possibilidade do bem. São espíritos que não estão abertos a uma conversa séria, não desejam aprender, não querem se esclarecer e frequentemente não querem se modificar. Isso pode fazer com que até vocês perguntem, mas afinal, por que então que essas entidades são levadas até o trabalho? Se elas não querem conversar, se elas não querem aprender, se elas... Então, vamos levar para quê? E a gente tem que entender que todas as entidades estão submetidas a uma lei universal chamada Lei do Progresso. A Lei do Progresso diz que o espírito não pode ficar permanentemente do jeito que ele está. Ele precisa evoluir, ele precisa progredir. Então, embora nós todos possamos permanecer durante milhares de anos parados em termos evolutivos, uma hora nós teremos que progredir. Então, às vezes a gente vê alguns espíritos falando assim, eu estou desencarnado há 500 anos, não quero nunca mais voltar para o corpo, eu não vou, ninguém pode me obrigar. Isso não existe. Ele terá que reencarnar de um jeito ou de outro. Nenhum espírito pode permanecer a seu bel prazer durante toda a eternidade do jeito que ele é e pronto, acabou. Então, muitas vezes, essas entidades são levadas até o trabalho de desobsessão como uma espécie de choque da realidade e também para plantar uma sementinha. É preciso que os esclarecedores não tenham o sentimento de que eles têm que ajudar plenamente todas as entidades, senão eles não vão estar cumprindo o seu papel. Não. Isso seria a mesma coisa que um médico colocar na cabeça que ele não pode deixar nenhum paciente morrer. E que se algum paciente vier a falecer, a culpa é dele e tal. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, da mesma forma, o esclarecedor não pode ter um otimismo exagerado sobre o progresso das entidades com as quais ele vai conversar. E entender que, principalmente no que se refere aos espíritos endurecidos, a possibilidade de uma instrução real, de uma aprendizagem verdadeira, ela se torna muito difícil. Justamente por quê? Porque são espíritos endurecidos. Essa expressão é usada como uma alusão à couraça que eles criam em torno do próprio coração. E a gente aprende que todos esses espíritos fazem isso porque em algum momento eles sofreram. Aquilo os machucou tanto que para evitar sofrimento, eles criam essa couraça. Por isso que às vezes tem comportamentos cínicos, debochados,
questionadores. Questionadores que eu digo no sentido assim, não só do questionar de forma sadia, mas do questionador que tumultua, que cria polêmica. Então são manifestações que podem tirar o esclarecedor do sério, porque às vezes esses espíritos vêm com zombaria. Se aquele esclarecedor tem mania de ficar esfregando o versículo na cara da entidade, e nós vamos ver mais para frente que essa não é uma boa, se aquela entidade for um profundo conhecedor da Bíblia, ele pode inverter a situação e colocar o esclarecedor debaixo do chinelo. E falar, olha, você não sabe nada de Bíblia, você está me falando aqui da boca para fora, mas você não conhece nada. E aí o esclarecedor vai ficar sem rumo. Então, geralmente não são entidades agressivas, mas são entidades de difícil trato. Às vezes rude, às vezes cínico, então é preciso muita paciência e pulso. Uma coisa que nós ainda não aprendemos enquanto sociedade é amar e ser firme. A gente frequentemente acha que essas coisas são excludentes. Se eu sou firme, então eu não amo. Se eu amo, eu não sou firme. E aí a gente vê, às vezes, quantas mães, quantos pais sofrendo com filhos folgados que armam um monte de confusão para depois os pais resolverem. E os pais, às vezes, amando demais, esquecem de ser rígidos na educação. Então esses espíritos precisam ser tratados ao mesmo tempo com amor, mas também com severidade, para que eles não desvirtuem o propósito do trabalho. E com muita frequência também são manifestações ligeiras. Como são espíritos que não estão geralmente muito propensos a receber qualquer conselho, não se mostram arrependidos, não se mostram receptivos, então geralmente a conversa dura poucos minutos, sendo que eles logo são retirados. Seja como for, eu li ainda essa semana, que eu terminei a releitura do livro Os Mensageiros, do André Luiz por Chico Xavier, e em determinado momento, há um dos mentores do livro que diz uma frase muito interessante. Ele diz mais ou menos o seguinte, que nós, os trabalhadores do bem, temos que nos preocupar apenas e tão somente em espalhar as sementes. Fazer com que ela germine, cresça e dê frutos não é nossa responsabilidade. E isso foi muito interessante, porque isso toca, de alguma forma, até mesmo por esse trabalho singelo da reflexão. É uma semente que está sendo espalhado. Como cada um vai entender, interpretar, aceitar, rejeitar ou fazer o que quiser dela, já não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é gravar e disponibilizar. E de forma gratuita, como eu sempre defendi, o ensino de Umbanda, sempre grátis. Sem essa história de cobrar por qualquer razão que seja. Então, todos que vão trabalhar na desobsessão, quando se defrontarem com a manifestação de um espírito endurecido, lembrar disso. Estamos semeando. Como essa semente vai vingar, se vai crescer, se vai dar fruto, se vai produzir, já não é com a gente. A nossa função é semear. Então, assim, a gente entende por que essas entidades são trazidas até o trabalho e como é importante dialogar com elas de forma sincera, de forma honesta, de forma aberta, com muito amor no coração, mas também com pulso, com firmeza. Para a gente encerrar, eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu com a gente. Estávamos na reunião, um espírito endurecido se manifestou. A primeira coisa que ele fez foi começar a rir. E ele ria histericamente, num cinismo e num deboche profundo ao nosso trabalho, à nossa casa, ao nosso propósito. Então vocês devem imaginar que com isso, com essa atitude, é muito fácil fazer o coração pegar fogo. A gente ainda conseguiu se conter, respirou mais fundo, foi conversar com ele, geralmente a saudação normal, boa noite, e ele já falou, o que é que vocês têm para me falar? Vamos ver se vocês sabem alguma coisa mesmo. Comecem a falação de vocês.
Então vejam que é uma postura que até desarma o esclarecedor. Eu digo a vocês, eu fiquei sem saber conversar com essa entidade. E as poucas coisas que nós conseguimos falar a ela, ela revertia. Ela desprezava, ela zombava, ela não aceitava. Então isso fez com que a gente ficasse sem ação frente a ela. E ela começou então a zombar de todos os médiuns, porque nós não fomos firmes, ela tomou conta do trabalho, a ponto que ela foi, entre aspas, desincorporada à força pelos guias. Quando então se manifestou, o Preto Velho olhou para a gente e disse: não é assim que conversa com a entidade. É preciso ter pulso, porque senão quem manda nesse trabalho é ele. Então a gente levou um sabão da entidade, depois levou outro sabão do Preto Velho, porque de fato nós não tivemos pulso e deixamos a entidade fazer aí uma pequena arruaça. Então vamos lembrar sempre disso, amor e pulso. Eis a receita e o segredo para atender essas entidades endurecidas. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.